Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Sextou, e se sextou nós temos a nossa caixinha de perguntas, dessa vez sim com bastante pergunta. Dessa vez eu quase esqueci, galera, de colocar a caixinha no ar, né? Passou um pouco do horário, então tô começando a gravar um pouquinho mais tarde, consequentemente o vídeo também deve ir um pouco mais tarde, né, pro YouTube. Devo demorar um pouquinho mais de subir. É porque nós tivemos bastante perguntas, como eu disse, então deve demorar um pouquinho aqui esse vídeo, né, a passar. Mas quem gosta aí de escutar enquanto lava uma louça, enquanto arruma a casa, enquanto faz um cardio, é sempre bom que o vídeo chegue ali perto de 1 hora. Vamos ver se a gente consegue dessa vez, tá? Eu vou tentar ser sucinto em algumas respostas, mas algumas demandam de respostas um pouco mais longas, e aí eu também vou tentar ser sucinto nessas, mas tentando deixar todas as perguntas muito bem respondidas, tentando deixar nenhuma pergunta sem a resposta que vocês querem, beleza? É isso que interessa. Então já deixa aí seu like, seu hype, se ainda der para dar, né, nessa semana. Só pode 3 hypes por semana, eu acho isso um absurdo, né? Eu mesmo, quando eu tô assistindo os vídeos, eu não posso hypar mais de 3 vezes, mas enfim. Vamos lá, vamos responder as perguntas de vocês, começando com a do Herbert10. Olise seria perfeito para o Real Madrid? Ele coloca aspas no perfeito, tá? Cara, pra mim o Olise é o melhor ponta-direita do mundo, tá? Então qualquer time que tenha essa demanda, ele encaixaria muito bem. E ainda joga também como um 10, né? Assim como é o papel que ele vem fazendo na seleção francesa. Eu só não sei se tanto a ponta-direita quanto a função de camisa 10 são demandas do Real Madrid. Por mais que tenha perdido o Rodrigo lesionado, o Mastantuono não tenha se encaixado ali muito bem, o time se encaixou bem no 4-4-2, né? 4-2-2-2 por vezes também, com o Valverde, naquela que é a melhor posição para ele, no meu modo de enxergar, que é a partir de uma posição mais aberta pela direita, numa segunda linha de 4, não num trio de ataque, e é um time que joga sem um 10. Se é para ter um 10 ali, o Arda Güler é quem vem jogando, né? Partindo mais da esquerda, enquanto o Vinícius, que joga na dupla de ataque, cai um pouco mais pelo lado esquerdo, mas jogando em dupla, que também extrai o melhor do Mbappé. Então, para mim, cara, o Olise não é uma carência do Real Madrid. As posições que o Olise joga não são carências do Real Madrid, mas para qualquer time que esteja precisando de um ponta-direita, pô, ele seria ideal. O Liverpool vai se despedir, por exemplo, do Salah, né, no fim dessa temporada. Ele caberia lá como uma luva. Agora, claro, eu sou fã do Bayern de Munique, eu não quero que o Olise saia de lá de jeito nenhum, beleza? Acredito que essa tenha sido a única pergunta do Herbert, então já vou agradecer a ele pela participação. Francisco Teixeira, qual o melhor 11 para a seleção portuguesa e qual o esquema tático? Cara, eu não tenho muita certeza do que eu vou falar aqui agora, tá? Não sei se tem outros jogadores pedindo passagem, mas pelo que eu tenho conhecimento de jogadores portugueses, da geração atual, né, da seleção, a minha seleção portuguesa jogaria no 4-2-3-1, com o Diogo Costa no gol. Eu ainda colocaria o Cancelo, tá, de lateral direito. Sei que tem o Matheus Nunes, tem o Dalot, mas o meu lateral direito seria o Cancelo. Na zaga, ao lado ali do Rubem Dias, talvez o Antônio Silva, né, do Benfica. E na lateral esquerda, obviamente, o Nuno Mendes. Os dois volantes, João Neves e Vitinha, né, a dupla ali do PSG. Mais à frente, o Bruno Fernandes. Cara, eu não sei onde que eu vi que o Bruno Fernandes estava fora da Copa, e eu não vi nenhuma confirmação sobre isso. Eu vi em algum lugar, deve ser fake news, né? Mas vamos supor que se ele tiver, aí vai ter que achar uma outra solução. Aí poderia ser o João Félix, que eu nem sou tão fã assim, ou até mesmo colocar o Gonçalo Ramos de centroavante, e aí mudaria esse sistema tático para um 4-2-3-1, né? Tem a opção do Rafael Leão também na ponta, mas enfim. E aí se colocaria o Bernardo Silva, que hoje seria o meu ponta-direita, no meio. Jogaria-se ali, né, o Pedro Neto, que é o meu ponta esquerda, titular para a direita, né, para se colocar o Gonçalo Ramos ao lado do Cristiano. Mas o meu time titular, vou falar de novo: Diogo Costa no gol, Cancelo na lateral direita, Rubem Dias e Antônio Silva na zaga, Nuno Mendes na lateral esquerda, Vitinha e João Neves os dois volantes, Bernardo Silva ponta direita, Bruno Fernandes o meio atacante, Pedro Neto ponta esquerda, Cristiano Ronaldo o centroavante. Beleza? A segunda aqui do Francisco: Ronaldo e Messi ainda justificam a titularidade no 11 das respectivas seleções? Sim, mano.
Eu acho que são dois times que ainda são moldados para poder ter os seus principais jogadores, ainda que jogando em posições, né, diferentes das do auge de suas carreiras. Deixa eu prender isso aqui direito. Eu não sei se está influenciando no áudio, mas tô achando que tá tocando demais aqui no meu pescoço, mas enfim, vamos lá. O Messi segue jogando ali, né, como um segundo atacante, né, do 4-4-2 do Scaloni na seleção argentina, e o Cristiano, né, como esse centroavante do 4-2-3-1 da seleção portuguesa. Não é a melhor posição para o Cristiano. Eu acho que o Cristiano rende melhor até ao lado de um outro atacante, desde que ele deixou a ponta, não é mais aquele jogador velocista, construtor, né? Ele sempre foi um ponta terminal, né? Mas ele também produzia as próprias jogadas. Hoje ele é mais um jogador de um toque na bola, a finalização dentro da área, porque a qualidade e o recurso de finalização que ele tem, ele nunca vai perder. Então ele está conseguindo, inclusive, ser tão longevo assim, numa idade tão avançada, também por ter entendido, né, que o momento físico dele pede um jogador menos participativo na construção e mais finalizador. Então, ao ver que a seleção portuguesa não tem um outro centroavante melhor, eu acho que com o próprio Gonçalo ou com o André Silva, eu acho que o nível cai bastante. Então mantém-se ali o Cristiano como o 9 titular da seleção portuguesa, beleza? A Argentina eu acho até que pode se virar sem o Messi, mas o Messi é o Messi, né? O Messi tem cadeira cativa por lá, o próprio Scaloni já disse que se o Messi realmente está em dúvida se vai jogar a Copa ou não, só depende dele, que por ele, Scaloni, o Messi já está convocado e é titular, beleza? Eu acho que não faria sentido nenhum o Messi ter participado de todo o ciclo, toda a eliminatória, a Argentina, né, ter moldado um time também para comportar essa nova versão do Messi, e aí na hora H, ele que, eu quero jogar como campeão do mundo, não jogar a Copa do Mundo, a última da carreira dele. Inclusive ele pode se aposentar como o maior artilheiro da história das Copas, né, dependendo de com quantos gols ele e o Mbappé vão terminar. O Mbappé é o cara que está mais próximo ali dele, nessa lista dos artilheiros. Então, acho que faz todo sentido que o Messi jogue mais uma Copa assim. E, obviamente, como titular. Mas eu acho que, complementando o comentário, né? Eu acho que a Argentina pode se virar bem sem ele também. Tem material humano para isso, mas uma vez que o tenha, ele será titular, não tem jeito. A terceira do Francisco. Surpreendido com a resistência do Sporting contra o Arsenal, eu gostei bastante e estou esperançoso. Cara, eu assisti Bayern e Real Madrid, né? Que foi no mesmo horário de Arsenal e... Na verdade, Sporting e Arsenal. Cara, não fiquei surpreso, não, com o resultado. Até porque, na verdade, eu não ficaria nem surpreso se o Sporting tivesse vencido o jogo por ser em casa. Né? Por mais que o Arsenal seja favorito para o confronto, acho que o Arsenal vai passar. Mas, por exemplo, tivesse sido 1-0 para o Sporting, para mim seria um resultado bem comum, tá? Para um jogo acontecendo em Portugal. E ainda assim não mudaria a minha expectativa de que o Arsenal passasse de fase, tá? Então, assim, eu acho até que o Sporting perdeu a oportunidade de tentar jogar por um empate em Londres, né? E agora vai ter que correr atrás do resultado, vai se abrir e fatalmente vai tomar mais gol. Essa é a minha expectativa em relação a esse confronto. Então eu não alimento nenhuma esperança de que o Sporting vai se classificar. E o resultado de 1-0 apenas para o Arsenal não me surpreende, porque eu acho até que o Sporting poderia conseguir melhor sorte nesse jogo de ida. Beleza? Valeu, Francisco. José Eduardo... Deixa eu ver aqui o sobrenome dele. Kimur? Acho que é isso. Kimur. Me desculpe, José Eduardo, se eu não pronunciei certo aqui o seu nome, porque também ele está incompleto, né? Aqui na caixinha ele fica com uma reticências, mas José Eduardo, beleza? Copa de 2026 será a primeira sem treinadores brasileiros. Há algum com nível de Copa do Mundo? Cara, eu acho que depende do que você considera nível de Copa do Mundo. Se for para as seleções de elite, eu acho que não. Nenhuma seleção de elite contrataria um treinador brasileiro hoje. Agora, se for para aquelas seleções que vão só para participar, principalmente as seleções sul-americanas, como por exemplo, eu não sei quem é o técnico do Equador hoje, né? Desculpe minha falta de conhecimento. O técnico do Paraguai hoje, mas pô, essas seleções poderiam ter técnicos brasileiros. Como a seleção peruana, que não vai à Copa, acaba de contratar o Mano Menezes.
né? Como a seleção da Albânia, que não vai à Copa, tinha o Silvinho como treinador. Como, por exemplo, eu não acho nenhum absurdo, sei lá, o Tite em uma seleção mediana da Europa. Não acho nenhum absurdo, não acho nenhuma coisa impossível. Então, nós temos técnicos para seleções que vão simplesmente participar, sem postular o título da Copa do Mundo. Nós temos treinadores brasileiros desse nível. Agora, do nível de uma Espanha, de uma Argentina, de uma França, de uma Inglaterra, da própria seleção brasileira que pós-Tite precisava de um técnico melhor que o próprio Tite, e uma vez que o Tite deixa a seleção como o melhor técnico brasileiro, do momento qualquer outro brasileiro seria um passo para trás. Então também a seleção brasileira também não comporta um treinador brasileiro no atual nível que eles estão hoje, tá? Então a minha resposta para essa pergunta é depende de qual seleção, beleza? Inclusive, olha aqui a sua segunda pergunta. A Itália, pela terceira vez seguida, está fora da Copa. Há espaço para um Silvinho? Não, mano, eu acho que o Silvinho não está no nível de uma seleção tão de grande porte assim, né? E o Silvinho também não conseguiu classificar a Albânia, então para mim não faria nenhum sentido. Se eu não me engano, teve um Itália e Albânia na última Euro e a Itália venceu, né? Então, eu acho que o Silvinho não tá nesse nível, não, né? Por exemplo, o Tite poderia assumir a seleção da Itália, na minha visão. Por que não? Né? Uma seleção que está tentando voltar à Copa, um treinador que está voltando a ter, né, o status que tinha antes. Talvez seja um passo maior do que a perna para ele, a pressão talvez fosse muito grande, mas eu acho que ele tem qualidade, pelo menos, para poder, né, ser o comandante de uma seleção italiana. Mas eu acho que o que não falta na Itália é treinador bom, né, cara? Então, eu acho que a Itália não tá nessa fase de buscar treinador estrangeiro, tá? Principalmente treinador brasileiro, tá? Os treinadores... Se a gente tem na seleção brasileira um técnico italiano, a seleção italiana tem um técnico brasileiro, eu acho que seria um pouco sem sentido, tá? Eu acho que a Itália hoje está muito à frente no quesito técnicos em relação ao Brasil. Beleza? A terceira aqui do José. Ancelotti deve estar no ciclo para 2030. Caso não, qual treinador seria o melhor sucessor? Cara, o meu plano B, caso o Ancelotti desse errado, seria o Mourinho. No caso, se ele não assumisse a seleção agora nesse final de último ciclo. Quando começou a falar do nome do Ancelotti, eu falei, cara, a gente tem que pensar num plano B, e o plano B não pode ser Fernando Diniz, Dorival Júnior. Tem que ser um cara próximo ali do perfil do Ancelotti, né? Um cara experiente, vencedor, que talvez esteja num mercado um pouco mais alternativo em relação a clubes, né, na Europa. Não que o Ancelotti estivesse, mas o Ancelotti já estava numa fase da carreira que ele estava falando em o último clube que eu vou comandar vai ser o Real Madrid, né? Já mais próximo do fim do que o final, do que o auge, melhor dizendo. E eu acho que o Mourinho tá nesse patamar da carreira dele também, então eu gostaria. Ah, mas o Mourinho é retranqueiro. Isso é uma falácia, tá? Eu acho que o Mourinho é um técnico bem equilibrado, que teve o mérito de montar boas defesas ao longo da carreira dele, mas também grandes ataques, tá? A gente muitas vezes esquece isso, por como ele ficou estereotipado, principalmente quando enfrentava os times do Guardiola, né? Fosse o Barcelona, né, pela Inter e pelo Real Madrid, fosse o City, especialmente pelo Manchester United. Mas o Mourinho é muito mais do que um técnico de montar boas defesas. Muito mais do que isso. Eu acho que casaria perfeitamente com a seleção, caso o Ancelotti não permaneça para o ciclo para 2030, por exemplo, que, como você mesmo disse, não deve acontecer, né? Ele deve permanecer para o ciclo para 2030. Obrigado, José. Apareceu a segunda pergunta aqui do Herbert, né? Só que outras vieram na frente. Time que mais tem gostado de ver jogar recentemente? Cara, o Bayern. Para mim, o Bayern é o melhor time da temporada, e não por clubismo. Todo mundo sabe, né, que eu tenho uma grande simpatia, né, uma torcida pelo Bayern na Europa, né, é o meu time preferido da Europa, mas, cara, essa temporada eu acho que é o favorito, né, para os principais títulos que tem pela frente. Acho que é o favorito para se classificar contra o Real Madrid, principalmente depois de vencer no Bernabéu, que eu nem esperava. Eu achava que cada um ia vencer na sua casa, mas conseguindo resistir a um Real Madrid que, tudo bem, o Bayern construiu para fazer mais do que 2-1, e construiu para sair de lá com um placar até mais elástico. Mas, sei lá, dos 15 minutos do segundo tempo para frente, só deu o Real Madrid na partida, e contou com uma noite inspirada do Neuer ali para poder segurar
né, a vitória pelo placar mínimo e na Allianz Arena será a favorita a se classificar. Não estou cravando que está classificado, até porque é o Real Madrid na Champions, máximo respeito por eles. Mas eu ficaria muito surpreso hoje se o Bayern fosse eliminado antes das semifinais, tá? E eu espero que o Bayern, né, faça valer o seu favoritismo e o grande futebol que tem jogado nessa temporada para se credenciar como o maior, né, o principal candidato ao título da Champions desse ano. Beleza? Obrigado, Herbert. Não sei se tem mais pergunta do Herbert, né? Que ele mandou uma, aí veio uma leva na frente e veio a segunda. Mas se tiver também a gente lê, Herbert. Pode ficar tranquilo. Vini Teteus. Faz uma seleção brasileira de todos os tempos. Pode ser em vídeo longo também. Vini, eu acho que foi no primeiro ano de canal, o segundo, eu fiz esse vídeo, tá? Procura lá nos Seleções Fictícias, na playlist, que você vai encontrar. Eu acho que é melhor do que eu ficar aqui, né, falando e comendo o tempo do vídeo, e lá tem explicações mais profundas de cada nome e tal, uma apresentação legal, bacana de cada jogador, né, o esquema tático certinho lá, tudo colocado. Vai lá e procura. Né, o vídeo, inclusive, ele tem como gatilho de chamada se o Neymar estaria na seleção brasileira de todos os tempos. E aí, durante o vídeo, a gente escala a seleção inteira e, obviamente, responde a essa pergunta, beleza? Dá uma olhada lá, acho que você vai gostar bastante do vídeo. Será que tem outra do Vini? Não sei, mas já vou agradecer, né, de antemão. Topzera 1910. Qual seria a sua final favorita nessa Europa League? Cara, olhando o chaveamento, eu tô torcendo pro Nottingham Forest, tá, nessa Europa League, mas ele tá no mesmo lado da chave, por exemplo, do Aston Villa, né, caso ele passe pelo Porto, empatou com o Porto, em Portugal, vai decidir, né, a vaga na semifinal em casa, mas na semifinal, por exemplo, deve pegar o Aston Villa, né, que para mim é mais forte. E olhando para o outro lado do chaveamento, eu diria o Betis, né, então a final Betis e Aston Villa acho que seria a mais forte possível dentro do chaveamento que se desenhou, beleza? Mas a minha torcida pro Nottingham Forest continua. Mais uma do Topzera. Hoje a Sul-Americana é o maior desafio para os brasileiros que a disputam, já que chegam na final e perdem? Não, cara, eu acho que, inclusive, o fato de chegar na final e perder, ou nem de chegar à final e perder, mas de ter tanta dificuldade assim na Sula, é a importância que não se dá para ela. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu acho que dá para comentar rapidinho. É claramente a competição menos importante da temporada, né, depois dos estaduais, mas falando dessas que acontecem simultaneamente, na maior parte do ano, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil, e se você não tá na Libertadores e tá numa Sula, vai ser a sua terceira prioridade, inevitavelmente. Vai ser onde você vai querer rodar o elenco, vai ser onde você, muitas vezes no mata-mata, pode até colocar time reserva, vai ser onde você vai priorizar o jogo do final de semana no Campeonato Brasileiro, principalmente se for um confronto direto, importante, um jogo decisivo para as suas ambições dentro do Brasileirão. E você enfrenta muitas vezes times muito tradicionais que dão mais valor à Sul-Americana nessas fases mais decisivas. E por conta disso, acaba que nas últimas finais ali que tem se perdido, ou você tem times desconcentrados ou menos concentrados do que o seu adversário, ou você perde nos pênaltis, ou você tem um time que não é mais forte do que o adversário, como por exemplo, Fortaleza chegou na final da Sula de 23 contra a LDU. A LDU era a favorita. Né, o São Paulo chegou na final contra o Independente Del Valle, se eu não me engano, em 22. Eu acho que o Del Valle era favorito, né, pela fase ali dos dois clubes. Em 24 foi Cruzeiro e Racing. O Racing era favorito. Agora em 25 foi Atlético Mineiro e Lanús. O Atlético era favorito, com certeza, tá, mas a final foi para os pênaltis. Né, não foi um jogo bom na decisão. Eu acho até por desconhecimento nosso a gente subestima um pouco o Lanús, né? Porque o Lanús eliminou o Fluminense nessa Sula, venceu a final contra o Galo, ganhou do Flamengo na Recopa. O que pode quebrar minhas pernas nesse argumento é que na primeira rodada da Libertadores eles perdem pro Mirassol, mas não é uma fase decisiva, um mata-mata, uma decisão. Talvez se fosse, né, o Lanús estaria mais concentrado no jogo para poder, né, vencer o Mirassol, como esteve para vencer o Galo, o Flamengo, o Fluminense, que eram times mais fortes que ele e Lanús. E essa desconcentração, né, igualou o jogo, que não foi bom, e o Lanús conseguiu vencer nos pênaltis.
Então, não acho que seja, nossa, um grande desafio vencer a Sul-Americana, até porque a Libertadores tem sido dominada pelos brasileiros, né? E o nível de importância que a Libertadores tem em relação à Sul-Americana nem se compara, né? Muita gente diz que os clubes brasileiros estão condenados a jogar a Sul-Americana. Sul-Americana boa é sempre a próxima que você se classifica, desde que o seu time estivesse brigando contra rebaixamento, né? Aí você quer jogar a Sula. Quando você já tá lá, eu não sei se eu quero estar aqui não, né? Tem outras coisas mais importantes na temporada para me preocupar do que a Sula. É melhor deixar passar. O próprio Cruzeiro fez isso ano passado e fez bem. Conseguiu se classificar para a Libertadores de forma direta via Brasileirão. E chegou até a semifinal da Copa do Brasil também. Talvez se tivesse a Sula ali atrapalhando o calendário, não conseguisse uma das duas coisas ou nenhuma das duas coisas. Beleza? Aqui é a segunda do Topzera. Avaliando os últimos trabalhos do Diniz, o que ele precisa mudar para dar certo no Corinthians? Cara, o Diniz é conhecido como um técnico de uma nota só, né? De um estilo de jogo só, né? Que é a marca do trabalho dele. Não importando o material humano que ele tem, ele quer fazer aquilo ali dar certo, quer fazer evoluir jogadores, né? Dentro das demandas do jogo dele. É uma virtude, mas também pode ser um defeito, né? Porque muitas vezes seu time fica muito mapeável. Todo mundo sabe o que esperar dos times do Diniz, porque ele não modifica a sua forma de jogar, o que ele cobra dos jogadores, né? A intensidade dos treinos dele, que a gente já viu sendo relatado constantemente. Teve uma entrevista do Marcelo pro Romário, né, indo pro ar nessa última semana, e que ele fala que, cara, eu treino em 1h15 e é o treino mais exaustivo que ele teve na carreira. Nem na Europa ele treinava desse jeito, né? Que ele chegava em casa morto, né, falava para a esposa dele que não ia ter naquele dia, né? Porque ele estava cansado e tal. Mas ele elogia muito o Diniz, né? Fala que é um dos 4 melhores técnicos da vida dele. Os outros 3 são Zidane, Mourinho e Ancelotti. Então o Diniz está nessa prateleira, na opinião do Marcelo. Eu acho que é isso, mano. Ser um pouco mais versátil e menos teimoso, né? Tentar aprender e aplicar outra ideia de jogo que não seja só aquela que ele sabe jogar, que ele tem como preferida. Eu acho que o técnico bom é o técnico que sabe a hora de abrir mão de certas convicções. O técnico que tem uma convicção só e tenta aplicar ela em qualquer elenco tende a dar errado na maioria dos elencos, porque nem sempre ele vai ter o material humano que é necessário para aplicar aquela ideia de jogo. Beleza? Obrigado, Topzera. Eric ZZR. O que acha do Breno Bidon? Tem futuro meio-campista? Com certeza, cara. Eu gosto muito do Bidon. Acho que vai ser muito importante no próximo ciclo de seleção brasileira. Nesse ciclo não se falou muito no nome dele, fora de São Paulo, por exemplo, né? Em alguns programas e tal. Principalmente quando o comentarista é corintiano, ele cobra a convocação do Bidon. Mas acho que é um atleta muito jovem e um atleta muito promissor. Ainda não é uma realidade, mas tende a ser. Tá? E eu espero muito do Bidon na carreira dele. Eu acho que vai ser muito importante aí para a seleção no próximo ciclo. Essa foi a única do Eric? Pelo visto sim, né? Obrigado, Eric. Araújo Juliano 12. O Real e o Barça já estão fora da Champions? Não dá para cravar, né? Eu acho que os dois não são favoritos a se classificar, né? O Barcelona vai jogar fora de casa precisando reverter um 0-2, né, contra o Atlético de Madrid. O Atlético deve jogar defendendo o resultado, ou seja, vai chamar o Barcelona para dentro do próprio campo. Se a gente for lembrar, na Copa do Rei, quando os dois se enfrentaram, o Atlético aplicou um 4-0 na ida, mas aí foi em casa, e perdeu de 3-0 na volta, fora de casa. Dessa vez ele venceu por 2-0 fora e vai defender essa vantagem em casa. Mas, cara, é 2-0, não é um resultado irreversível. E lá no caso de Real e Bayern, é um 2-1. Né? Um gol de diferença já leva a partida para prorrogação. Também não acho irreversível, apesar de eu achar muito difícil, por conta do... Eu acho quase impossível que o Bayern não vá marcar outros gols, ou outro gol, né, na Allianz Arena. E é muito difícil o Bayern perder jogos em casa. Mas aconteceu, por exemplo, na temporada passada, quando perdeu a ida para a Inter de Milão em casa por 2-1. Na volta, 1-1 não foi suficiente e o Bayern foi eliminado nas quartas de final. Pode acontecer. Não acho que vai. Não acho que o favoritismo esteja do outro lado. Em nenhum dos casos, eu acho que ambos vão acabar eliminados sim, mas
ambos têm capacidade de reverter as situações, tá? Então eu não cravo que já estejam eliminados, não. Nenhum dos dois. Mais uma do Juliano. Quem pra você deveria ser o narrador 1 da Globo na Copa? Cara, os candidatos são Everaldo Marques e Gustavo Villani, né? Eu acho difícil, mas o meu preferido entre os contratados da Globo neste momento é o Paulo Andrade. Mas eu acho muito difícil que ele vai ter essa moral e tal, de atropelar todo mundo ali que tá na fila e que tem mais participações em narrações de jogos na TV aberta. Então, entre o Everaldo e o Villani, eu escolheria o Everaldo. Mas eu acho que vai ser o Villani, beleza? Um dos escolhidos seria o Paulo Andrade. Mais uma aqui do Juliano. O que a Itália deveria fazer para voltar a classificar uma Copa? Cara, a Itália deveria ter classificado para as 3 Copas. Não tem fórmula mágica. Enfrentou adversários piores que ela e perdeu para esses adversários. Se tivesse feito o dever de casa, conseguiria se classificar. Nas repescagens, eu tô dizendo, né? Fora que, na penúltima repescagem, né, para a Copa de 2022, se ele tivesse simplesmente vencido um jogo na fase de grupos, ele se classificaria em primeiro. Como caiu na repescagem por conta de um pênalti perdido, acabou sendo eliminado pela Macedônia do Norte. Então, assim, tem alguma complexidade? Tem alguma fórmula mágica para eu aqui em São João de Meriti, Rio de Janeiro, Brasil, querer ensinar para os italianos como se ganha da Macedônia do Norte? Como se ganha da Bósnia? Os caras comemoraram que iam enfrentar a Bósnia no mata-mata, né, na repescagem, e não a incrível, surpreendente, temerosa seleção de País de Gales. Então, mano, tinha que ter ganho e tem que se classificar. Tem que voltar a estar na Copa do Mundo, nem que seja para passar vergonha. Porque a vergonha de não ir, ela já é gigante. Então, pô, se for para ir tomar 3 goleadas, tem que ir. Tem que ir. Não tem fórmula mágica. Tem que ir. E desculpa, gente, com 48 seleções, com tanta vaga para o europeu, tinha mais ainda que ir. Com Nations ajudando a classificar também, tinha que ir. Beleza? E a Itália não conseguiu ir. É inacreditável. NBA Nescauzinho. Cara, os nomes que vocês escolhem, todo respeito, tá? Os nomes que vocês escolhem pro Instagram de vocês é sensacional. Quase todos eles. Dá para jogar no 4-2-3-1 com esses 2 volantes sendo box-to-box, ou nessa linha só pode ser 2-5? Gente, pode tudo. Pode ser 2-5, pode ser 2-8, pode ser um 5 e um 8. Desde que você tenha um sistema coerente que faça sentido ter jogadores de quaisquer características, né? 2 registas, 2 homens de contenção, 2 box-to-box, como você disse, 2 meias armadores, um box-to-box e um meia armador, um box-to-box e um de contenção, um regista e um de contenção. Toda combinação é possível, desde que faça sentido, tá? Não tem regra para cada sistema, tem que ter, né, jogadores da característica tal. Tudo depende do encaixe das peças que você tem, das variações ofensiva e defensiva que você vai utilizar, beleza? Sendo coerente, fazendo sentido, tudo é possível. Obrigado aí, NBA Nescauzinho. Thor Carvalho TSC. Em qual patamar de treinador você coloca o Rogério Ceni? Cara, pra mim é um dos melhores brasileiros da atualidade. Eu coloco ele num patamar bem parecido com o Diniz, por exemplo. E é um cara de uma geração jovem, entre aspas, né? É uma geração à frente, por exemplo, do Tite, do Dorival, né? Desses caras mais experientes que ainda estão em atividade, né? E são poucos os que vêm à nossa mente por conta de tantos estrangeiros que estão aqui no Brasil, né? Mas eu gosto do Rogério Ceni, cara. Eu acho que é um nome, né, bem promissor também. Já é uma realidade, mas é bem promissor. Eu acho que sempre vai ter ali uma desconfiança, porque como ele foi muito bom goleiro, muito bom atleta, jogador, talvez a gente não espere que ele repita esse sucesso como treinador. E como ele, quando esteve provado em clubes maiores, com todo respeito ao Bahia, com todo respeito ao Fortaleza, onde ele teve mais sucesso, ele não conseguiu repetir o mesmo sucesso. Por mais que ele tenha sido campeão brasileiro pelo Flamengo, tá? Foi demitido do Flamengo. Durou pouquíssimos jogos no Cruzeiro. Em 2 passagens no São Paulo, as 2 não foram legais, né? Então, onde ele teve mais sucesso? No Fortaleza
e no Bahia. Tem tido no Bahia. Mas ainda tem quem questione o trabalho dele no Bahia, apesar da longevidade merecida, tá? Eu gosto do trabalho do Rogério Ceni. Para mim é um dos melhores brasileiros da atualidade, repito. Eu coloco ele na mesma prateleira do Diniz, por exemplo, hoje em dia. Mais uma aqui do Thor. Qual posição no futebol você particularmente não gosta de jogar? Observação, sem ser goleiro. Goleiro nem contaria mesmo para mim, porque eu gosto de ser goleiro na quadra, tá? Que é onde eu gosto mais de jogar. Na quadra, por exemplo, eu posso jogar de pivô, tá? No campo, eu não gosto de jogar de centroavante. Não gosto. Eu acho difícil jogar de costas. Eu prefiro jogar, inclusive, de zagueiro, porque eu enxergo o jogo de frente, né? Eu armo o jogo, eu oriento melhor o time, eu tenho mais noção de tempo e espaço, onde eu tenho que correr, onde eu tenho que me posicionar. Prefiro jogar, né, de frente para o jogo. De costas para o jogo, dependendo das jogadas, melhor marcado, encaixotado, precisando girar, precisando correr para frente. Eu acho muito difícil para mim, para alguém que tem as minhas características físicas e técnicas e táticas. Tá? Então eu não gosto de jogar de centroavante. De ponta até dá um pouquinho. Né? De meia dá para se virar, de volante. Até de lateral eu já joguei. Não sou tão rápido, né? Mas eu posso fazer um lateral mais defensivo, eu posso fazer algumas ultrapassagens, eu chego bem no fundo para cruzar. Não é minha posição preferida, mas prefiro jogar até de lateral do que de centroavante, por exemplo. Tá? Mesmo sendo um cara grande, forte, de 1,91, é a minha posição menos preferida para fazer no campo, tá? Centroavante. Eu não sirvo para jogar de centroavante. Mais uma do Thor. Deixa eu beber uma água aqui que eu falei demais, fiquei com sede. O que você acha da Kings League? Nunca parei para ver, mas me parece bem chato. Faço das suas as minhas palavras. Nunca parei para ver, nunca tive interesse. Também acho que deve ser bem chato, aquela coisa de regrinhas que não tem nada a ver com futebol realmente de campo. Aí desce um cara lá, né, de calça jeans e tênis para bater pênalti, tal do pênalti do presidente. E não gosto, cara. Não. Isso aí foi feito para uma geração que não é a minha, para um público-alvo que eu não faço parte. Então, respeito a modalidade aí, né? Quem gosta, quem é fã, não faço parte dessa galera. Não assisto, não acompanho, não tenho total conhecimento e não gosto. Beleza? Valeu, Thor. Gabriel Baltazar. Tenho visto muitas especificidades nas marcações. Merecem um estudo à parte? Com certeza. Tudo no futebol que é interessante, que te desperta curiosidade de entender melhor, saber explicar melhor para quando alguém te perguntar, para saber a sua opinião, merece estudo, merece observação e merece a nossa atenção. Tá? Eu tenho um vídeo, mas ele já é antigo, né, sobre os tipos de marcação no futebol moderno. Talvez outros tipos tenham surgido. Talvez eu tenha que atualizar aquele vídeo, mas para quem não viu... Perdão, solucei. É praxe, né, eu soluçar durante os vídeos, mesmo bebendo água. Mas para quem não viu, pode dar uma procurada lá, né, tipos de marcação no futebol moderno. Vocês acham que vão encontrar um conteúdo bem interessante. Beleza? A segunda aqui do Gabriel. Quanto tempo acha que um treinador deveria tirar para se reciclar e assumir outro clube após uma demissão? Cara, eu acho que depende, mano. Depende muito de cada treinador específico. Quanto tempo ele já ficou inativo antes de pegar aquele trabalho. Ou se é que ele estava inativo mesmo. O que ele precisa melhorar. Quais foram os motivos que fizeram ele dar errado nesse último trabalho, né? Que culminou na demissão dele. Muitas vezes o cara tá obsoleto e precisa se atualizar, precisa estudar, precisa viajar, precisa fazer cursos. E muitas vezes não. Muitas vezes o cara só foi demitido, às vezes até injustamente, e já tá pronto para pegar outro trabalho, mais compatível com o que ele costuma fazer, que ele tenha mais perfil para assumir, né, aquele determinado tipo de time. Então, é uma pergunta que vai variar a resposta de acordo com o indivíduo que a gente está analisando. Beleza? A terceira do Gabriel. Pode falar taticamente sobre Conca e Thiago Neves? Sempre achei que fossem 10, mas você os vê como 8. De onde você tirou que eu os vejo como 8? Para mim também são dois 10, né? O Conca mais meio armador, né? Aquele 10 argentino, o Enganche, que aqui no Brasil a gente interpretaria como meio armador, aí sim seria um 8. Mas seria aquele 8, né, que não joga na dupla de volante, que joga na dupla dos meias.
Antigamente no 4-2-2-2 a gente tinha muito isso, né? Os dois volantes, que eram mais de marcação mesmo, um defendia na frente da zaga, o outro fazia a cobertura dos laterais, ou os dois faziam coberturas dos laterais, dependendo da postura dos laterais também, e das características dos próprios volantes. Aí a gente tinha mais à frente um meio armador, que era esse 8, a la Conca, a la Zidane, por exemplo, que nos seus losangos de meio campo, característicos de seus países, eram 10, camisas 10, clássicos. E nós temos o 10 brasileiro, né, o ponta de lança, que é o Thiago Neves, que é esse cara de mais chegada na área, né, menos de construir jogadas e mais de finalização, de invadir a área indo de trás, né, aquele 10 que pode ser um artilheiro de time. Eu acho que a diferença entre os dois é essa, tá? O Conca é muito mais de carimbar a bola, passar, armar, assistir os companheiros. O Thiago Neves é um 10 de mais participação ofensiva, ataque ao espaço, finalização, pisada na área. Beleza? Agora, eu nunca disse que o Thiago Neves é 8, gente. Nunca disse. Obrigado, Gabriel. Heitor Pessoa. Por que o Zubeldia no Fluminense vem sendo melhor que no São Paulo, mesmo com um elenco mais limitado? Cara, se você tá equiparando o mais limitado pro Fluminense e pro São Paulo, aí a comparação é com o Palmeiras, com o Flamengo, com outros clubes que têm elencos melhores. Agora, se você está dizendo que o time do Fluminense é mais limitado em relação ao time de São Paulo que ele tinha, eu discordo. Tá? Eu acho esse time do Fluminense até melhor. E mais homogêneo. Talvez não tenha as estrelas que o São Paulo tinha, né? Lucas Moura, Oscar, Caleri, enfim. Não tem, realmente não tem. Mas é um time homogêneo, né? O que é um time homogêneo? Em que o reserva não tem um desnível muito grande em relação ao titular da posição e não tem ninguém do time ali que precise ser mais preservado do que o outro, né? É um time onde todo mundo joga mais ou menos, né, como uma unidade coletiva. Você não consegue enxergar quem é o cara do Fluminense. Não é o Fluminense do fulano, né? Como um dia já foi o Fluminense do Fred, já foi o Fluminense do Cano, já foi... Hoje o Fluminense não tem isso. Eu acho o elenco do Fluminense bem redondinho e eu acho que isso, inclusive, ajuda, né, o Zubeldia. Né? Ele não tem a obrigação de escalar fulano, ciclano e beltrano juntos. Né? Ele pode fazer o que ele quiser ali, porque o elenco tem peças de reposição mais ou menos à altura dos titulares e em algumas posições umas disputas por titularidade muito interessantes. Acho que isso privilegia bastante ali o trabalho do Zubeldia. Mais uma do Heitor. Acha que o Real Madrid vai manter o Arbeloa para a próxima temporada? Cara, não acho não. A não ser que aconteça algo inesperado, né? Por exemplo, o Real Madrid consiga ser campeão de La Liga ou campeão da Champions, né? Eu não gosto campeão da Champions, acho muito redundante. Campeão europeu, né? Ou que ele ganhe a Champions, acho melhor, mais bonito de se falar. E eu não creio que nenhuma dessas hipóteses vai acontecer, então acho que o Real Madrid vai voltar para o mercado, o Arbeloa tapou o buraco aí até o final do ano, depois da saída do Xabi, deve voltar para o Castilha, ou se ele não quiser voltar para o Castilha, seguir a carreira de técnico em outro lugar, ou ser o auxiliado próximo, mas eu não acho que o Arbeloa vai ser mantido para técnico principal do Real Madrid, não. Beleza? Mais uma aqui do Heitor. Acredita que o Brasil vai testar novos goleiros no próximo ciclo, considerando a idade do Alisson? Acho que vai, acho que deve, e acho que Alisson e Ederson estão fazendo o último ciclo deles, tá? Pela seleção. Né? Eu acho que outros nomes, como o próprio Bento, o próprio Hugo, né? Nomes mais jovens, né? Não sei se o John vai permanecer no radar, o Gabriel Brazão do Santos é um goleiro jovem, eu não sei a idade que tem o Léo Jardim, mas é outro também que pode ter vida longa na seleção, caso seja convocado, entre outros goleiros que podem surgir aí, são o futuro da seleção brasileira. Não acho que a gente vai continuar insistindo nos mesmos nomes no próximo ciclo, não, até porque ele já vem de 3 ciclos, né? Esse é o terceiro, no caso. 18, 22 e agora 26. Não acho que esses nomes vão ter vida muito mais longa dentro da seleção, não. Talvez até metade do ciclo seguinte, quando, no primeiro momento, até a Copa América ali, a gente começa a se despedir dos jogadores do ciclo anterior, e aí depois a renovação
que é aos poucos feita nesses 2 primeiros anos de ciclo, ela é efetivamente colocada em prática, né, na segunda metade. Isso é comum de ver nas seleções, não só na seleção brasileira, tá? Em várias seleções do mundo. Acho que pode ser o caso do que vai acontecer com os nossos goleiros. Tô me mexendo aqui, gente, que eu tô esticando a perna, que eu tenho um joelho, eu acabei de fazer 30 anos, o meu joelho já tem 30 anos desde que eu tinha 20. Então ele dói quando eu fico muito parado na mesma posição, eu sentado aqui na cadeira, preciso esticar a perna aqui para ele parar de doer. Tô usando até uma proteção, né, no joelho. Cara, eu tô no final da minha carreira mesmo, como atleta. Onde eu parei? Parei na terceira aqui do Heitor. Obrigado, Heitor. Vamos agora às perguntas do João Destro. Por que quando se fala em técnica, nunca se inclui a técnica de finalização e só passe, drible? Discordo, hein, João? Eu acho que se fala muito, sim, de finalização, de recurso, né, do repertório que o cara tem para finalizar, se o cara finaliza bem de longa e média distância, cruzado, se é um cara só de um toque na bola, um jogador mais terminal, se é um cara que consegue finalizar, né, com mais força ou mais colocado, se ele é bom na bola parada, né, se ele é bom de cobrança de pênalti, se ele consegue se virar em curto espaço, se ele tem recurso, por exemplo, para fazer uma jogada mais mirabolante, né, mais acrobática, uma bicicleta, um voleio, enfim. Por exemplo, uma das análises que eu faço sobre o Cristiano Ronaldo. Né, é um jogador que, quando ele perdeu explosão, velocidade, drible, o que se manteve sempre vai se manter até depois de aposentado, porque ele cuida muito bem do próprio corpo e vai continuar cuidando até quando o futebol profissional não fizer mais parte da rotina dele, tenho certeza disso, é o recurso de finalização, ele nunca vai perder. E por que ele conseguiu se adaptar bem, mesmo nunca tendo sido um centroavante, a essa posição de centroavante? Porque ele finaliza muito bem, né? E tem muito recurso, finaliza de pé direito, pé esquerdo, né, de várias distâncias, de vários ângulos diferentes. Então, só para dar um exemplo, tá? Então é um cara que, quando a gente fala de técnica, a gente fala de finalização, sim. Então eu discordo dessa sua observação aí. Mais uma do João. Qual foi a maior loucura tática e sem sentido que você já viu um técnico fazer? Porra, tem que parar pra pensar, hein? Mano, acho que a última vez assim que eu vi assim, o que esse cara tá fazendo? Foi inclusive o Diniz, tá num jogo do Vasco ano passado, eu não lembro qual era o adversário, mas era no Brasileiro. Cara, eu realmente não vou lembrar quem era o adversário. Não sei se foi Juventude, sei lá. Era um time que acabou caindo. Dentro de São Januário, ele fez o seguinte, ele botou os laterais atacando como pontas mesmo, posicionado como pontas. Aí os zagueiros ele abriu como se fossem laterais e os volantes ele recuou como zagueiros. Aí ficou aquele buracão no meio. Os laterais colados ali nos pontas, os dois ali bem pertinho um do outro. Eu não lembro se jogou o Coutinho nesse dia, né, por trás ali de quem tava jogando de 9. Também não lembro se era o Ryan, se era o Verratti. Eu falei, pô, mano, pra que isso? Pra que isso? Qual é o objetivo disso? Por que os zagueiros estão tão abertos? Por que os volantes estão tão recuados? Por que o meio tá esvaziado? E tem dois caras colados, um do lado do outro, lá na frente. Eu até hoje não sei o que ele pretendia. Não preciso dizer que o Vasco perdeu esse jogo, tá? E foi uma coisa ali que me chamou muita atenção. Por que ele estava fazendo aquilo? Por que ele tomou aquela decisão, aquela montagem de time, aquela variação? Qual era a ideia? O que ele queria com aquilo? Eu realmente não sei. E mais uma aqui do João. Por que o Barça 2011 é mais aclamado que de 2009 e 2015, sendo que esses tinham até mais estrelas? Cara, porque existe uma diferença entre time, coletivamente falando, e reunião de grandes jogadores. Eu acho que 2009 e 2015 são reuniões de grandes jogadores. Claro que funcionavam como time, mas não como time de 2011. De 2011, para mim, é a obra-prima da carreira do Guardiola. Tá? Foi o time que fez todo mundo repensar o futebol. Foi o divisor de águas. Né? Até aquele time, até a temporada 2010-2011, e por conta do Barcelona 2010-2011, o mundo jogava um futebol. Depois daquele time, o mundo passou a jogar outro futebol. Tá? E aí se dividiu entre aqueles que iam tentar ou que tentaram replicar o que o Guardiola fazia naquele Barça, e os que tentaram criar antídotos. Tá?
Aquele time foi o mais dominante que eu vi na minha vida, que eu vi. Não é o mais dominante da história do futebol, não. Dos times que eu vi, eu nunca vi um time colocar tantos outros na roda da forma que colocavam como aquele Barcelona. Então, eu acho que é justamente por isso. Por isso que ele foi tão aclamado. E ele nem foi tão vencedor assim, né? Porque ele perde a final da Copa do Rei para o Real Madrid. Em 2009 e 2015, por exemplo, ele consegue tríplice coroa. Em 2011, não. Mas a forma como se ganha em 2011, a forma como se joga, não é nem a questão de ganhar, é a forma como o Barcelona jogou, né, em 2010, 2011, foi avassaladora. Tá? Só para exemplificar, a forma como o Barcelona toreia o Real Madrid na semifinal da Champions daquele ano, no Bernabéu, o 2-0, e nem precisa falar, né, ainda em 2010, mas dentro dessa temporada, o 5-0 em La Liga aplicado contra eles no Camp Nou. Cara, o Barcelona destruía seus adversários, não só nos placares, tá? Mas assim, os altíssimos índices de posse de bola, altíssimos índices de acerto de passe dos jogadores, como o jogo parecia uma roda de bobinho gigante, como os jogadores se movimentavam o tempo todo, trocavam de posição para formar linhas de passes, triangulações. Puta que pariu. E a dedicação ofensiva, aliás, a dedicação defensiva, até dos jogadores ofensivos do time, para pressionar, para recuperar a bola, como eles corriam mais ainda quando perdiam a bola para poder recuperar ali em 3, 5 segundos dentro do campo de ataque, retomar a posse, controlar o jogo de novo. Eu nunca vi ninguém fazer o que aquele Barcelona fez. Nenhum time. Se você é novo demais, jovem demais, não viu aquele Barcelona jogar, tem gente que acha chato, tá? É questão de gosto. Eu amo esse controle de jogo. Muitas vezes pode parecer sonolento realmente um time que toca. 5 minutos tocando a bola, pum, gol, com alguém aparecendo sozinho embaixo da trave. Cara, se eu sou o técnico, eu ia ficar muito satisfeito com um time desse. Muito satisfeito. Né? Um time que não perde a bola, um time que controla o jogo, não deixa o adversário tocar na bola, deixa o adversário cansar de tanto correr atrás do portador da bola. Parece uma roda de bobinho mesmo. Eu nunca vi um time controlar tanto o jogo como aquele Barça. Eu acho que é por isso que é tão aclamado assim, tá? Não é sobre a grife de quem fazia parte do time. É sobre como coletivamente aquele time era superior aos times que tinham mais grife do que ele, tá? Tanto o Barça de 2009 tinha Eto'o, tinha Henry, o Barça de 2015 tinha Neymar, tinha Suárez, e o Barça de 2011 com seus modestos, entre aspas, Pedro e Davi Villa, era superior. Inclusive a melhor versão do Messi para mim é essa, de falso 9, né, quase um engante ali, né, partindo da posição do centroavante para se tornar a ponta do losango com Busquets, Xavi, Iniesta no meio. Fantástico, fantástico. Obrigado, João. Jonathan Silva 07. O que causa mais dificuldade para um craque? Antiga marcação individual ou por zona de hoje? Certamente de zona, né, mano? Né, porque o craque em mano a mano com o defensor sempre é pior para o defensor. O mano a mano sempre é pior para quem está defendendo. Sempre. Sempre. Todas as vezes, todos os dias, todos os jogos, todos os lances. Por melhor que seja o defensor, por pior que seja o atacante. Defender em jogada de mano a mano no seu adversário, tem a posse, pode atacar o espaço, te driblar, tá na cara do gol. É mano a mano que a gente tá falando, a situação. A gente tá falando de cobertura. Porque se tiver cobertura, aí já não é mano a mano. Tá? É sempre pior pra quem tá defendendo. É o sonho de todo atacante que tem o drible como recurso. Tá? Então, com certeza, por exemplo, um Ronaldo, um Romário, né, um Michael Owen, um Thierry Henry, eles tinham muito mais facilidade em fazer aquelas arrancadas que eles faziam quando ia um por um da bote, ele driblava, aí vinha outro, ele driblava, vinha outro, ele driblava, do que se eles pegassem a bola hoje e ter 8, 9 atrás da linha da bola, formando linhas, marcando, um dá o bote, o outro tá na cobertura. Sempre vai ser mais dificultoso para esse perfil de jogador encontrar esse tipo de sistema defensivo, beleza? Hoje em dia, as coisas têm que ser feitas mais rápido,
com menos espaço e precisando passar por mais gente. Você estando melhor marcado, tendo que ter mais rapidez de raciocínio. É difícil jogar o futebol atual. Até por isso, se tem menos craques tecnicamente falando. Os melhores jogadores hoje em dia, eles são muito intensos, muito táticos, muito físicos e tem alguma técnica. Alguns têm muita técnica, mas os que têm muita técnica vai ter menos participação tática, vai ter menos intensidade física, vai ser aquele cara que precisa ficar um pouco mais preservado. Reparem isso em relação ao futebol antigo, que tinha muito mais jogadores bem dotados de técnica, menos jogadores versáteis taticamente, intensos fisicamente. E hoje em dia se tem mais intensidade, mais versatilidade, menos talento puro. Beleza? Eu acho que essa é a grande diferença. E aí você pode escolher o que te agrada mais, né? A questão de gosto pessoal. Você prefere futebol antigo ou futebol moderno? O que não dá é, eu prefiro futebol antigo, então o futebol antigo é melhor, meu time tinha que jogar como se jogava antigamente. As marcações não vão te marcar como te marcavam antigamente. Então o futebol mudou por necessidade, não simplesmente por gosto. Beleza? Inclusive, eu nem tinha lido a sua próxima pergunta, você cita Romário e Ronaldo aqui, ó. Tirando Romário e Ronaldo, qual o melhor centroavante de espaço curto que você viu jogar? Aquele cara que precisava de pouquíssimo espaço e toques na bola para decidir. Eu citei dois aqui, né? O Owen e o Henry, que são meio que da mesma característica ali de Ronaldo e Romário, né? Mas aí, cara, se eu for falar de nomes mais atuais, você vai pegar muitos jogadores com as características parecidas, mas que jogavam melhor em contextos de atacar a última linha, né? Jogar contra a linha alta. Jogadores de mais arranque, como Agüero, como Suárez, Haaland hoje em dia, Mbappé, né? Jogadores mais de arrasto, mas aí que eles precisam de campo aberto para correr. Agora de estar ali com pouco espaço, tendo que se virar, melhor marcado, eu acho que nem o Ronaldo e o Romário se encaixam nessa descrição, né? Por mais que eles pudessem fazer isso também, eles não são especialistas nisso. Eles são um cara mais de arranque que precisava de espaço para poder correr e driblar. Era o grande diferencial dos dois. Pô, cara, bem difícil mesmo essa pergunta. E aí, inevitavelmente, a gente vai ter que citar caras de um nível técnico menos elevado, como Ronaldo e Romário, né? Tipo um Kane, tipo um Drogba, né? Quem mais? Van Persie, né? Ibrahimovic, atacantes mais dessa estirpe, que é uma estirpe diferente de Ronaldo e Romário. Beleza? Não sei se ficou respondido, mas eu espero que sim. E a última, provavelmente, pergunta de hoje, pelo menos a última do Jonathan Silva, depois eu atualizo aqui. Qual a melhor forma de se defender de um 4-2-3-1 ofensivo, estilo Bayern de Company e Flick? Cara, eu acabei de falar aqui, né? Esses times, eles tinham como ponto fraco, não é nem ponto fraco, né? Mas o risco que eles topavam correr, ou topam, né? No caso, o Bayern o Bayern do Company é um time atual, é de você se postar dentro do campo de ataque, jogar com a linha alta, jogar com o goleiro muitas vezes adiantado também. E aí, cara, qualquer chutão, lançamento longo, se conseguir encontrar um atacante rápido em posição legal, pode se transformar num lançamento que deixa o cara, né, com o campo livre nas costas da defesa, de cara pro gol, para poder, né, abrir o placar, empatar uma partida, virar um jogo, fazer o gol, necessariamente falando. Então, o risco que eles topavam correr era esse. O que o time tinha que fazer? Se compactar, defender em bloco baixo, bem, e ter jogadores rápidos na frente para poder estilingar esse contra-ataque com boa leitura, noção de tempo, espaço, hora certa para correr, hora certa para se deslocar, para poder receber a bola na hora certa, a bola longa, né, para poder sair na frente do marcador, dominar e conseguir dar prosseguimento à jogada. Era a fórmula. Sempre dava certo? Quase nunca. Né, muitas vezes o Bayern do Guardiola era mais assim, né, do que esses Bayerns que eram mais verticais e menos de controlador de posse. Ele tocava muito a bola para trás e tal, para tentar tirar a paciência da defesa, espaçar a marcação, né, fazer com que os marcadores saíssem um pouco mais de trás para poder dar o bote, e aí alguém ficava livre. Se os caras saíram aqui para marcar individualmente, alguém ficava livre.
bola longa e quem ficou livre para poder aproveitar esse espaço. Era assim que o Bayern desmontava essas defesas com o Guardiola. Com o Flick e com o Kompany, não. São times que tentam te agredir o tempo todo, finalizar o tempo todo e o mais rápido possível. Vamos ver se tem mais perguntas, se essa foi a última. Gostei, gente. Participação boa de vocês hoje. Essa foi a última, hein? 55 minutos, né? Quase uma hora, como eu falei ali antes da gente começar a gravar. Então, brigadão a todo mundo que mandou pergunta e muito obrigado a quem está acompanhando o vídeo até aqui, né? Gostou do nosso canal? Gostou da nossa caixinha? Se inscreve, por favor. Segue lá também o @pautas e táticas no Instagram para participar na semana que vem, mandar até 3 perguntas, tá? Por pessoa. Eu vou responder todas as que não forem repetidas, beleza? Assista também os outros vídeos da caixinha, se você quiser. Quer assistir outros vídeos, análises táticas, né, de times atuais, de times antigos, temos análises retrô aqui também. Enfim, temos outras pautas interessantes para debate, pautas de conceitos táticos, de assuntos específicos. A gente tem mais de 1000 vídeos aqui no canal, né? Nesses 5 anos, 6 anos, né? De pautas e táticas. A gente começou em 2020, então 6 anos de canal. Então, você que está conhecendo a gente agora, se oferte aí para poder fazer a nossa família crescer, fazer o nosso trabalho, né, render cada vez mais frutos, para você me ajudar, né? Eu sou o Nicolas Franco, jornalista esportivo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!